Estamos de volta com Impressões, hoje tendo como convidado o secretário estadual da Receita, Marconi Frazão. No bloco anterior, nós começamos a falar um pouco sobre a trajetória profissional e estávamos justamente tratando da passagem dele pela Delegacia da Receita Federal. Eu deixei uma pergunta, doutor Marconi, no bloco anterior, que é, se, na sua opinião, um profissional de carreira, ele gere diferente daquele gestor que é indicado e que vem de um outro setor que não o órgão que ele vai gerir. A Receita Federal, tradicionalmente, os delegados são auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu não tenho conhecimento de nenhum profissional que seja indicação política para assumir a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Atribuo isso aí exatamente ser uma profissão espinhosa e um cargo altamente espinhoso de delegado, porque o delegado ele não tem autonomia, por exemplo, de interromper uma ação fiscal. Imagina que se ele fosse indicado por uma pessoa que pedisse a ele esse tipo de favor, ele não poderia atendê-lo. Geraria um conflito interno Geraria tremendo, um conflito interno. Segundo, para você ser delegado, você tem que ter um certo conhecimento das pessoas, do tipo de trabalho, da estrutura da Receita Federal. Então, ficaria mais difícil para um profissional vindo de fora assumir esse ônus. Então, por isso que, normalmente, esse profissional que assume a delegacia é um auditor fiscal. Em João Pessoa, eu não tenho conhecimento de nenhum auditor fiscal, aliás, nenhum delegado que não fosse auditor fiscal da Receita Federal. O senhor disse que é uma tarefa espinhosa. Quais são os principais problemas que um delegado da Receita encontra? Bom, o delegado da Receita, ele encontra diversos tipos de problemas. Primeiro, a questão de você comandar uma quantidade de pessoas grande, diversificada. Segundo, você tem que enfrentar a questão de contribuintes insatisfeitos que procuram, em vez de esgotar a esfera administrativa, eles partem para a judicial. Então, o delegado, normalmente, ele é demandado com um quantitativo muito grande de mandado de segurança. Terceiro, ele tem que ter um conhecimento vasto de todas as atividades para que ele possa atribuir metas, exigir, entendeu, dos seus subordinados, entendeu, trabalhos que a delegacia como um todo consiga atingir aquilo que é esperado do órgão pelos seus superiores, no caso, o superintendente e o secretário. A Delegacia da Receita Federal, ela tem vários departamentos, mas o trabalho de um deles desperta mais atenção nos contribuintes, na população em geral, que é o setor de fiscalização. Como é que é estruturado, como é que se dá a fiscalização da Receita? Bom, a fiscalização, ele tem uma série de equipes. Então, ele tem uma equipe, que é a equipe de seleção. Esta equipe, ele faz exclusivamente a seleção de contribuintes de forma impessoal, através de critérios objetivos para fazer essa seleção. Ele tem a equipe de malha e tem as equipes de fiscalizações propriamente dito. Essa equipe de malha é a equipe que verifica quem está na malha fina. É um dos principais trabalhos da equipe de malha, que é a que mais a população toma conhecimento, que é a malha pessoa física. Então, mas existem outras malhas, como a malha pessoa jurídica, ITR, etc. Tal. Mas, no entanto, a população enxerga mais a malha pessoa física. Na questão da malha fina também tem algumas dúvidas que são muito comuns. O que é que faz com que um contribuinte ele seja pego na malha fina? A maior parte do contribuinte que cai na malha fina, que ele é selecionado, normalmente é em função de erro de informação. Então, ou seja, o contribuinte muitas vezes informa um valor
e a sua ponte pagadora informa outro valor. Então, quando há o cruzamento dessas informações, ele cai em malha. Então, por isso, um percentual bastante grande de contribuinte, ele sai da malha no primeiro ano, porque quando o erro é dele, ele retifica a sua declaração. Quando o erro é da fonte pagadora, ele se dirige à empresa, mostra que a empresa errou e a empresa faz uma retificação através de uma DIF. Com isso, quando há a correção desse erro, o contribuinte sai da malha. Fora isso aí, o que acontece muito malha são situações atípicas, ou seja, o contribuinte informou um quantitativo muito grande de dependentes. Então, a Receita Federal intima para que ele comprove, logicamente, aquela quantidade de dependentes que ele incluiu. Situações em que o contribuinte coloca uma despesa médica e o médico, por acaso, não informou a Receita Federal. Então, ele cai na malha para que ele traga o comprovante como realmente ocorreu essa despesa e ele comprovando que realmente ele fez aquela despesa é verídica, então cabe à Receita Federal procurar o profissional e saber dele por que não foi informado a Receita Federal. Doutor Marconi, hoje com a internet, a realidade da fiscalização, enfim, a rotina da Receita Federal mudou muito? Está mais difícil para o contribuinte, aquele que queira agir de má fé, sonegar imposto? Sim, é muito mais difícil, porque a informação hoje, entendeu? Ele é eletrônica. Então, a quantidade de informações que chega à Receita Federal por diversos meios é muito grande. Então, por isso, a Receita Federal hoje tem um quantitativo de informação que é muito difícil o contribuinte sonegar, na realidade. Então, muitas vezes ele pode até fazer, mas ele é pego. Há uma projeção, algumas pessoas acreditam, inclusive já li sobre isso em sites econômicos, que em breve a declaração de imposto de renda vai ser desnecessária. O senhor acredita nisso também? Olha, hoje nós já temos uma situação de declaração online, onde o contribuinte vai praticamente confirmar aqueles dados já passam para o contribuinte. Acredito que isso aí vai ser uma tendência para o futuro, uma tendência onde o contribuinte vai ter uma facilidade muito grande de preencher uma declaração. Isso é a tendência natural. Bom, depois de ser delegado da Receita Federal, o senhor recebeu um convite do governador Ricardo Coutinho para integrar os quadros da Receita Estadual. Como é que foi como é que está sendo, na verdade, esse desafio? É uma experiência nova, embora seja na mesma área, apenas muda de tributo federal para tributo estadual, mas é na minha mesma área de atuação, né? Ou seja, a experiência que eu tive na Receita Federal, eu estou trazendo essa mesma experiência para a Receita Estadual. Apenas há adaptações, mas é uma área que eu tenho conhecimento e não tive nenhum problema de adaptação. O cenário peculiar é que o senhor chegou à secretaria no momento de crise econômica no país, né? Isso muda a forma de gerir? Quais são as suas preocupações voltadas justamente a esse momento de recessão? Aumenta a responsabilidade e o trabalho desenvolvido, porque quando você está numa época de bonança, é fácil você gerir, mas quando você está numa época de crise, você tem que ter muita criatividade. Então, esse é o grande problema. E o nosso maior desafio hoje na Secretaria de Estado da Receita é exatamente manter o nível de arrecadação um pouco superior ao que foi arrecadado em 2015. Entendeu? Mesmo com toda essa crise, mas o Estado necessita de recursos para honrar seus compromissos. Então, portanto, cabe à Receita Estadual essa grande responsabilidade de prover o governo de recursos. E o senhor acha que será possível, apesar desse cenário de crise, fazer com que 2016 seja um ano melhor economicamente do que, no caso da arrecadação, foi o ano passado? Economicamente, não, mas através de criatividade, através do esforço muito grande de toda a equipe que compõe hoje a Receita Estadual, então nós
procuramos, pelo menos, manter a arrecadação a um nível, não o que a gente gostaríamos de ser, gostaríamos de arrecadar, mas pelo menos um valor, entendeu? Um pouco acima do que foi arrecadado o ano passado. Durante várias situações, o pessoal do Fisco fez algumas manifestações, fez algumas críticas ao governo. Como é que tem sido o seu diálogo com o Fisco estadual? O diálogo que eu estou tendo com o sindicato é o melhor possível. O sindicato, ele recentemente houve eleição, a nova diretoria assumiu, inclusive eu fui para a posse do sindicato, representando o governador. Já tivemos oportunidade de fazermos reuniões juntos, onde o sindicato apresentou uma série de pleitos. Esses pleitos estão todos sendo analisados, entendeu? E a nossa relação com o sindicato é a melhor possível, porque eu, durante 6 anos e meio que eu fui delegado da Receita Federal aqui em João Pessoa, eu não tive nenhum problema com o sindicato. O sindicato tem o seu papel e a gente tem que respeitar o papel do sindicato e procurar, dentro das possibilidades, atender aqueles pleitos que é possível ser atendido. Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo e na volta nós vamos concluir essa nossa conversa com o secretário estadual da Receita, Marconi Frazão.